dar início ao nosso estudo dessa manhã, né? Nosso professor me solicitou ontem, então eu estou aqui como substituto aí do nosso professor André, e lembrando que nós iríamos começar hoje o estudo com as revistas, né, com os livros, né? Os livros chegaram, estão comigo, mas eu falei com o André, né, com respeito e compreensão, que foi a ideia dele, deixa que você que vai distribuir os livros, você que vai dar início aos estudos, né, tem uma questão de coerência. Ele é o professor titular, ele teve a ideia, ele começou a ler o livro, né, e trouxe o desafio para a igreja. Então não vejo nada mais justo do que o André começar esse estudo com vocês e entregar os livros para vocês. Como nós falamos na semana passada, nós iríamos comprar os livros, Deus nos abençoou e nós ganhamos, né? Ficaria mais de R$600, mas a Junta de Missões nos doou os livros, né? E graças a Deus, aqueles que deram os nomes aí, na semana que vem vão estar recebendo seus livros, né? Ok? Então, queridos, eu preparei um breve estudo, muito breve mesmo, porque me avisou ontem, então não deu tempo de preparar com aquela pensamento, com mais profundidade. Mas uma coisa certa, nós nos alegramos porque a escola bíblica é para isso. Aí eu compartilho com vocês compartilham comigo e vamos juntos aprendendo, ok? O intuito é esse, é aprendermos juntos. E o tema é a pedagogia de Deus, né? O que nós aprendemos? Porque uma das coisas que eu vejo hoje, muitas pessoas têm colocado que o crente não pode sofrer, tá? Há uma teologia aí que diz que, o pastor falou ontem sobre isso aqui, o pastor Ricardo, há uma teologia que diz aí que se o crente estiver sofrendo, se você passar por alguma luta, se você tiver algum sofrimento, é porque você está em pecado. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Já houve sim alguns casos, e aí existe sim, que algumas lutas, alguns sofrimentos realmente são frutos de pecado, tá? Por exemplo, a pessoa vai lá, enche a cara na bebida e vai dirigir, sofre um acidente, fica tetraplégico. Foi fruto de pecado. Foi fruto de pecado, tá? Mas tem outros que não. Conforme já foi falado, não vou repetir a palestra que passou Ricardo aqui ontem, né? Mas a verdade é, o que nós aprendemos com o sofrimento? O que nós aprendemos com as lutas? Infelizmente, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês aqui, mas não é com alegria que eu digo isso não é nem um pouco de alegria, e não sei, vocês não são obrigados a concordarem comigo também não, mas infelizmente, tem pessoas que parece que Deus não os tira, não permite que eles saiam do sofrimento, porque o dia que eles saem do sofrimento, eles saem da presença de Deus. Parece que tem pessoas que nasceram para sofrer, para ficarem na presença de Deus. Se não tiver algo ali para segurar, parece que o sofrimento, a luta, é para segurar ele na presença de Deus. Porque se ele não estiver sofrendo, se ele não estiver passando por uma luta, parece que ele esquece de Deus. Uma vez eu contei uma historinha aqui, e estou me lembrando dela aqui, como tem pessoas novas, né? De um pastor, ou melhor, um professor de escola dominical. O rapaz é um jovem professor de escola dominical, mas ele era muito bom de bola. E um dia ele cravou uma unha do pé direito e essa unha não sarava de jeito nenhum. E ele foi conversar com uma irmãzinha da igreja, né? Ô irmã, por que será que essa unha ali não sara de jeito nenhum? E a irmã já tinha percebido, né? Irmã, porque depois que você machucou a unha, você ficou firme na igreja, você parou de jogar bola no domingo de manhã, porque você abria mão na escola bíblica por causa do futebol. E aí, não, irmã, eu não faria isso nunca, não é, meu irmão. Olha, pede Deus para te curar, e se for a vontade dele, ele vai fazer um teste com você, para te mostrar para você. E naquela mesma hora, e ela falou assim, eu vou orar com você agora. E oraram. Passou poucos dias, não é que a unha do rapaz sarou? A unha encravada sarou? Ele foi umas 2, 3 horas no dominical, todo feliz. Quando deu um belo dia, cadê o rapaz? Foi jogar bola, né? E aí, voltando do campo, para resumir, voltando do campo, todo felizão da vida, com a chuteira assim, né? Igual o Marquinhos carregando a Adidas dele, né? Voltando do campo. E aí, no que ele volta do campo, ele viu uma caixa que estava cobrindo alguma coisa, só que ele não sabia, ele só viu uma caixa de papelão. Na minha terra, uma cacheta, né? Uma
caixinha grande, uma caixa de papelão. E ele falou assim, ele contando para os amigos, vocês viram como que foi aquela bola? Então eu só corri, eu só olhei para a bola assim, e com a chuteira assim, né? Já só de chinelo. E eu falo, presta atenção naquela caixa ali, ó. Eu fiz assim, pá, vai meter o pé sem dó. A caixa não moveu nada. Porque tinha uma brita, uma pedra desse tamanho, debaixo da caixa. E justamente a dita unha voltou e arrebentou. No outro domingo eu fui contar esse caso para a irmã. Irmã, aconteceu isso, irmã. Você está vendo? Agora, e agora? Não posso ir mais no campo. Ah, unha. Pois é, você entendeu o que Deus tinha para você? Se a unha não tivesse gravada, se a unha não tivesse machucada, você não vai servir a Deus, né? E infelizmente, irmãos, infelizmente, conforme eu disse, eu não digo isso aqui com nem um pouco de alegria, com nem um pouco de satisfação, mas tem crente que precisa sofrer. Não que é necessário, isso não é uma regra, mas infelizmente tem pessoas que só vai na presença de Deus quando está com sofrimento, quando está passando por alguma luta. E nós precisamos entender isso. Então, eu quero ver com vocês aqui alguns pontos básicos sobre a pedagogia de Deus. E isso, irmãos, joga por terra essa teologia moderna aí, que diz que crente não pode sofrer. Não, meu irmão, nós não só podemos sofrer, como não só somos passivos do sofrimento, como podemos aprender com o sofrimento. E entender o que Deus quer com essa situação. O que Deus quer de mim com essa situação? Por que eu estou passando por isso? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, uma carta muito conhecida, segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um texto muito conhecido. Esse texto aqui, a gente brinca sempre do marido conhecer a esposa. Se eu perguntasse para os esposos aqui, né? Somos poucos aqui, agora só temos 4, 6, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 7 aqui, ó, beleza. Mas não precisa me responder não. Você sabe qual é o versículo preferido da sua esposa? Eu sei da minha esposa, é esse aqui que nós lemos, esse texto que nós lemos aqui agora, viu? E ela é apaixonada, a Rosa é apaixonada por esse texto aqui. Ela fala que ela aprende muito com isso aqui. É o texto da Bíblia que mais falou com ela até hoje na vida dela. Então eu convido vocês a lerem comigo aqui, no capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos fazer aí essa leitura alternada. Quem quiser, cada um pode ler um versículo, cada um pode. Se a pessoa não se importar, eu vou pedir a Cris para puxar para nós o primeiro versículo aí. Pode ser, Cris? Estreando a Bíblia nova dela aí. Vamos lá, puxa para nós. Depois os irmãos que quiser pode ler também. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem de Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao vencer o céu. Se for pouco ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que o tal homem, se for ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não ministram ao homem referido. Tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu quero gloriar-me, não serei mestre, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim mesmo, ou de mim todo. Para que não me ensoberbecesse a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me ver desconsiderar, a fim de que não me exalte. Então ele me diz: a minha graça basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim depois o poder. Foi preciso trazer nas fraquezas, nas venturas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Deus. Porém, quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Então, todos nós já conhecíamos essa história. Quem ainda não conhecia, que fique conhecendo agora, né? Esse texto fala do espinho na carne, né? E da glória de Deus. O espinho da carne que o próprio Deus, né?
colocou no apóstolo Paulo. Então, há divergências sobre esse espinho na carne, nós não vamos entrar nesse mérito. Há pessoas, há alguns estudiosos que dizem que era somente um problema físico, outros dizem que era somente problemas espirituais, e há uma linha que diz que eram os dois, que o problema era físico e espiritual, tá? Que esse espinho na carne ele era tanto físico quanto espiritual. Eu fico com essa tese também, que era um problema físico e espiritual, tá? Então, mas por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso? Há pouco tempo eu estava evangelizando um rapaz, uma pessoa, perto de outra, né? E aí a pessoa pegou e virou para mim e falou assim, eu estava falando até de outro assunto, né? A pessoa virou para mim e falou assim, Deus não coloca enfermidade em ninguém não, pastor. Se a pessoa está doente, isso é da carne dele, isso é pecado que ele está cometendo. Aí eu não sabia, o rapaz tinha feito seminário, esse tal de seminário Rema aí, né? Que é a base deles, teológica deles, é baseada no Kenneth Reagan, que é o pai da teologia da prosperidade no Brasil. Então, ele falou, não, crente não tem que adoecer, se adoeceu porque está em pecado, tem coisa errada, e Deus não coloca enfermidade em ninguém. E aí, eu peguei esse texto, alguns outros, dentre eles a história de Jó, que é típica, né? Algo assim bem conhecido entre nós, é algo que não deixa dúvidas, e perguntei para ele, quem colocou a enfermidade em Jó, já sabendo que ele ia dizer que era o diabo, né? Quem colocou essa enfermidade em Jó? Olha, está vendo? O senhor quebrou a cara, pensa nisso, o senhor quebrou a cara, não foi Deus, foi o diabo. Tá, mas quem permitiu? Quem permitiu que Deus, que o diabo tocasse na vida de Jó, ou melhor, na saúde de Jó? Você sabe? Foi Deus. Quem colocou essa enfermidade aqui agora no apóstolo Paulo? Foi Deus, né? Quem permitiu que José fosse jogado na cisterna? Foi Deus. E inúmeras outras situações nós vamos encontrar aí, né? De grandes homens e mulheres de Deus que passaram por privações, que passaram por situações que, né, mexem com a gente. Mas muitas vezes, irmãos, o X da questão, do meu ponto de vista, não são os problemas, e sim as lições que nós tiramos desses problemas. O que nós temos aprendido com essas dificuldades? Porque se você prestar atenção, todas as dificuldades foram para trazer alguma coisa de benefício. Todas as lutas trouxeram benefícios. Se você ler Gênesis 45, você vai ver o encontro de José ali com seus irmãos, e os irmãos de José preocupados, né, com o que José ia falar com eles. O que José fala para eles? Olha, vocês não têm que se preocupar não. Isso, Deus permitiu isso, foi justamente para nos manter na terra, por causa das promessas dele. Foi Deus que permitiu que eu estivesse aqui hoje, que vocês fizessem aquilo lá no passado comigo, para que eu estivesse aqui agora. José estava dizendo basicamente isso. Eu entendo o sofrimento, eu entendo as lutas, eu sei porque eu passei tudo aquilo. E Paulo também, ele entendeu isso, irmãos. E aqui agora eu quero tirar com vocês algumas lições básicas para as nossas vidas, tá? A primeira coisa que nós aprendemos, que eu vejo aqui, que tem a ver com a minha postura, com a nossa postura diante dos homens. Às vezes o sofrimento tem a ver com a nossa postura diante dos homens. Veja aí, nós vamos pegar só no versículo 7 em diante, né, que vai nos mostrar aí as consequências aí da enfermidade. Já foram lidos, mas vamos ler novamente aqui, vamos ler todos juntos aqui no mesmo texto. E para que não me desobedecesse, com a grandeza das revelações, foi-lhe posto um espinho na carne, e mensageiro de Satanás, para que ele profetizar, a fim de que não me confessasse. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento que nós passamos tem a ver com a nossa postura diante dos homens. Deus permitiu ou colocou aquela enfermidade sobre Paulo justamente para que ele não se exaltasse diante das pessoas, para que ele não se achasse o tal, o bambambam. Já viram? Vocês conhecem mais ou menos? Sabe o que quer dizer? Aquele crente que é melhor que todo mundo, é o mais espiritual de todos. E Paulo, ele teria motivos para isso? Sim, porque se você voltar atrás do texto,
a situação que Paulo menciona, né? O que ele viu, ele usa a expressão, ele coloca na terceira pessoa, mas ele estava falando dele. Gente, Paulo viu a glória de Deus. A Bíblia diz que Paulo foi levado ao terceiro céu. Então, assim, é lógico, ele não traz detalhes justamente por isso. E isso, irmãos, joga por terra, no meu ponto de vista, algumas coisas dessas teologias aí, que eu particularmente, não vou dizer nunca que duvido, mas tomo muito cuidado. Fulano, grande testemunho de fulano, que teve a experiência de quase morte, foi lá no céu, foi lá no inferno e trouxe um recado de Deus. Eu creio que todos que já viram esse tipo de mensagem por aí. Eu tomo muito cuidado com isso, justamente por causa da situação do apóstolo Paulo. Paulo foi lá, a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Paulo foi levado lá e Paulo viu coisas maravilhosas, tá? Ele foi, o versículo 4 vai dizer isso, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem. O que está dizendo o texto, versículo 4? Não foi concedido ao homem o direito de comentar. Por que Deus daria esse direito para qualquer outro? Se ele não deu esse direito para Paulo? E aí? Por que não? Então, irmãos, são coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. Ah, fulano de tal, veio ver o grande homem de Deus que foi do céu e foi do inferno. Irmãos, e eu vejo uma outra base para não acreditar nisso. Uma história que todos que eu tenho certeza que conhecem, o Senhor conta, que é a parábola de Lázaro e o rico. Lembra? Qual foi o pedido do rico lá no lugar de tormento? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e pingar na minha língua, porque eu já não estou aguentando de tanto tormento. Qual foi a resposta? Não é possível. Os que estão aqui passar para aí, os que estão aí passar para cá. Como é que o cara morre e vai nos dois lugares? Exatamente. Não. E isso joga por terra, essa história joga por terra duas coisas. Essas pessoas que falam isso, na questão da experiência quase morte, que foi no céu e foi no inferno. E a outra é o que a Miriam está citando aqui. Aí depois que ele faz esse pedido, ele fala assim para Abraão: então manda alguém lá na terra falar com os meus parentes, para eles pararem de fazer as coisas que fizeram, que estão fazendo, para eles não virem para o mesmo lugar que eu. Aí o que ele fala para ele? Não, lá eles têm os vivos. Se eles não acreditarem nos vivos, eles vão acreditar em mortos. Isso joga por terra essa doutrina do Espiritismo. Joga por terra, tá? Então, irmãos, Paulo ele é seguro por essa enfermidade. Deus coloca essa enfermidade justamente por causa da soberba humana, porque o homem, quando ele pensa que sabe demais, ele se coloca numa situação melhor do que todo mundo. Agora você imagina, o apóstolo Paulo, Deus não permitiu que ele contasse as coisas que ele viu. E para isso foi necessário Deus conhecendo o coração humano, Deus conhecendo a nossa decadência, Deus conhecendo a nossa situação de depravados, Deus usa recursos que Ele pode usar, porque Ele é Deus. Então Deus nem permite as enfermidades sobre Paulo, justamente para ele não cair na soberba. Na minha Bíblia, na minha tradução aqui, eu estou usando outra Bíblia, essa aqui é a versão King James, estou conhecendo ainda, tá? Me falaram que é boa. E aí na minha versão, no versículo 7, diz assim: para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas coisas, dessas revelações. Então, para evitar a minha arrogância, Paulo está dizendo, para evitar a minha arrogância, Deus permitiu isso. Irmãos, muitas vezes Deus faz isso. Deus faz isso. Aí eu creio, eu fico imaginando, de onde que vem os ditados populares? E esse texto de Paulo me fez pensar num ditado popular, que às vezes nós nos perguntamos, né? Ou melhor, quando a gente vê certos seres humanos, a gente fala assim:
Agora dá para entender por que Deus dá asa à cobra. Tem tudo a ver. Consegue entender esse ditado popular, baseado no que Paulo está falando, dele mesmo, não de outras pessoas não. Deus me permitiu isso justamente para que eu não me tornasse arrogante. E eu separei uma postura de um religioso arrogante, muito arrogante. Existem vários na Bíblia, mas eu separei uma que o próprio Jesus conta. Eu gostaria que você lesse comigo. Olha o que esse moço aqui diz. Vamos ler aqui comigo? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. É bom lembrar o contexto disso aí, o Senhor contando de dois homens que foram orar, estavam no templo, e essa foi a oração. Se você pegar a continuidade do texto, aí você vai ver a oração do outro. Essa foi a oração do fariseu, né? Obrigado, Deus, porque eu não sou como a máquina. Obrigado, Deus, porque eu não sou igual nenhum dos dois Vicentes. Aí imagina dois, pior que ele tem três, hein? Eu não sou igual nenhum dos três Vicentes. Obrigado, Deus, porque eu não sou como o Marquinhos. Que isso? Que oração é essa? Irmãos, baseado em quê? Vocês entendem agora por que às vezes as pessoas precisam ficar lá embaixo? Eu me lembro de uma história, não sei se esse rapaz está nos seguindo no nosso canal. Se ele estiver seguindo, ele vai saber disso aqui agora, não conto para todo mundo, eu só não cito o nome dele. O rapaz estava numa situação terrível, espiritualmente. Deus teve misericórdia, tanto dele quanto de mim, e me aproximei tentando ajudá-lo. Deus abençoou, o rapaz voltou para a obra, voltou para servir a Deus. Deus teve misericórdia dele. Um belo dia, estávamos passando do lado oposto, assim, de um lado da rua e do outro. Eu só perguntei: e aí, meu irmão, beleza? Estou igual você não, mas estou melhor. Falei: glória a Deus. E por isso você tira. Mas passou pouco tempo, estava envolvido nas mesmas porcarias de novo. Não deu meses, estava nas mesmas porcarias de novo. Então, irmãos, é o perigo de confundir vida espiritual com a mera religiosidade. Tem pessoas que são meros religiosos, está dentro da igreja o tempo todo, mas não passam de religiosos, se colocam melhor do que os outros, se colocam numa posição melhor do que a dos outros, se acham, né? Que na verdade, essa oração dele, ele orava de si para si mesmo. O que quer dizer com isso? Sua oração nem do teto passou. Você está orando para você mesmo. Nem a Deus chega uma oração dessa. Ai, Deus, porque eu não sou igual a fulano, porque eu não sou igual a fulano. Ai, obrigado, Senhor. Não, meu irmão. Quem quiser depois, pega o versículo 12 aí e diante aí desse texto. Vamos ver o que está acontecendo, qual é a oração do próximo aí. Lucas 18. Aí o outro, como que o outro vai orar? Versículo 12 agora, né? Então, o 12 ele continua dizendo ainda, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, eu sou fiel, eu sou espiritual. Esse cara nem jejuando, jejua. Agora, olha a oração do outro. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Essa é a oração do verdadeiro convertido. Senhor, sou pecador. Então, irmãos, muitas vezes Deus permite a pedagogia de Deus. Deus nos ensina em algumas situações, nós passamos algumas situações porque tem a ver com a nossa postura diante dos homens. Como que nós nos colocamos diante dos outros? Em especial, como nós nos colocamos diante dos nossos irmãos? Como que eu me posto, como que eu me coloco diante da crise que ela está chegando na igreja agora?
diante do Alex, que já tem algum tempo, diante de cada um, será que eu me coloco como o melhor, como o dono da verdade? Às vezes Deus permite passar algumas situações justamente para poder baixar a bola. Tá? Essa é o primeiro ensinamento que eu tiro da vida de Paulo e por esse momento da vida de Paulo. Ok? Uma segunda coisa da pedagogia de Deus, que ela tem a ver com a nossa dependência de Deus. Deus muitas vezes nos permite passar por situações para nos mostrarmos o quanto somos dependentes de Deus. E Paulo reconhecia essa dependência, né? E aí mais uma vez eu digo, por que às vezes Deus permite? Porque se eu conquistar de uma forma muito fácil, a impressão que vai ficar é que fui eu que conquistei. Então essa situação levou Paulo a fazer o quê? Está aí no versículo 8. Vamos ler todos juntos? O que essa situação levou Paulo a fazer? Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui eu não estou dizendo que Paulo não era um homem de oração, mas eu estou dizendo que ele insistia em oração, ele foi perseverante em oração, para pedir a Deus, se for possível aí, Deus tem misericórdia de mim, eu estou sofrendo com isso. E não era 1 ou 2 vezes só, não podia, tá? Ele orava, eu creio que ele orava muito. Aqui fala 3 vezes, 3 vezes ele orou ao Senhor. E nós vamos ver mais para frente a consequência. Qual foi a resposta de Deus com respeito à oração de Paulo? E a grande verdade é, irmãos, muitas vezes na pedagogia de Deus é necessário passar pelas lutas para nos aproximarmos de Deus em oração. Tem crente, irmãos, que só ora na igreja. Tem crente que deita sem orar, levanta, e eu até entendo, às vezes acorda atrasado, trabalha fora, tem compromisso, tem que estar, né? Mas irmãos, não sei se foi o puritano que disse isso, ou se foi um dos reformadores, não estou lembrando aqui agora, ou se foi Spurgeon, se alguém lembrar aí, me ajude, eu acho que o Alex vai se lembrar, porque eu citei isso aqui agora há poucos dias, tá? Ou se foi o Russell Shedd, fala, não saia do seu quarto pela manhã, quando você acordar, não saia do seu quarto, até que esteja resolvido tudo entre você e Deus. Não saia, até que esteja resolvido tudo entre você e Deus. Então, irmãos, eu aprendo isso, que as dificuldades me fazem buscar mais a Deus. E aí eu volto lá na libertação do povo de Israel. E aí a gente consegue entender, quando falamos assim, de que as dificuldades nos fazem, tem a ver com a nossa dependência de Deus, né? E já o terceiro ponto, daqui a pouco eu vou falar bem pouco aqui, porque o terceiro ponto tem muito a ver com isso, né? Presta atenção no povo de Israel. Deus, quando Deus vai chamar Moisés, o que Deus fala com Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Agora, interessante, a Bíblia não vai me mostrar isso claramente, mas como que o povo se tornou escravo? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falou, nossa, isso aí, eu nunca parei para pensar nisso, nunca tinha parado para pensar. Como que o povo de Israel se tornou escravo dos egípcios? Porque da Babilônia eles foram retirados. Mas e lá no início? E para se tornarem escravos no Egito? Quem sabe como que começou essa escravidão? Vocês imaginam? Eles não foram capturados. Eles já estavam lá. Lembra de José? Pelo bom proceder de José, o faraó permitiu, né, que eles estivessem lá. É bom lembrar, irmãos, José morreu, aquele outro faraó também morreu. Então tiveram vários faraós. E essa época, pós a morte de José, provavelmente, ao decorrer da história, dá para ver que não foi um bom faraó. E eles viram que o povo de Deus, hoje o povo de Deus lá tem progresso. O povo começou a progredir. O medo deles era que o povo de Deus se tornasse, que a nação do povo de Israel ficasse mais forte que eles. Opa, não,
Vamos, eles vão ter que produzir para nós, não é para eles não. E dali em diante eles se tornaram escravos. Mas no início, você não vai achar o povo clamando a Deus. Talvez eles não estivessem clamando a Deus enquanto não eram escravos. Talvez eles não estivessem clamando a Deus enquanto estava tudo bom. Porque se você prestar atenção, até antes, muito antes, tá? De eles entrarem em Canaã, depois de irem para o Egito, antes de José, você vai ver, ou melhor, no período, no processo de libertação do povo, vocês iam ver, vocês podem pegar lá que você vai ver na peregrinação do povo. Quando as coisas estavam bem, bacana, era só faltar alguma coisa, eles clamavam, nem a Deus direto, eles falavam com Moisés, e Moisés ia lá e clamava a Deus. Então vocês prestem atenção para vocês verem, é só o negócio ficar, é só o negócio apertar qualquer cantinho, que a gente corre nos pés de Deus. E é muito interessante isso. Né? Nós temos falado sempre isso aqui nas sextas-feiras. Ninguém é o tempo todo, vai lá fazer um tratamento, vai lá, gasta tudo com o médico. Aí quando acaba o dinheiro, quando acaba o recurso, quando é totalmente desenganado pelos médicos, aí o que o crente faz? Vai para a reunião de oração. Aí vai orar. Irmãos, nós temos que entender isso, nós temos que fazer o caminho inverso. Não é gastar tudo para depois buscar a Deus. Não é gastar os seus recursos para depois buscar a Deus. É justamente buscar a Deus para não precisar gastar os recursos. Porque Ele pode, porque Ele é Deus. E nós fazemos o contrário. Então, como eu disse, o segundo e o terceiro ponto não está muito ligado. O segundo, a pedagogia de Deus nos sofrimentos, nos ensina que tem a ver com a nossa dependência de Deus. E no terceiro, por isso que eu falei que é muito próximo, tem a ver com a suficiência de Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque quando Paulo ora 3 vezes, pedindo ao Senhor que afastasse aquele problema da vida dele, Deus deu a ele uma resposta. Paulo não ficou sem resposta não, irmãos. Paulo não foi curado. Paulo não recebeu a cura daquela enfermidade. E isso, antes de entrar aqui, eu quero abrir um parênteses. Você está vendo como que isso que joga por terra, essa teologia maluca do determinismo, onde manda as pessoas determinarem para Deus as coisas? Determina isso que Deus faz. Aonde na Bíblia? Eu desafio, irmãos, qualquer líder, aonde tem na Bíblia que eu posso dar ordens em Deus? Aonde que existe? O dia que alguém me provar isso, sinceridade, eu vou fazer, eu vou virar ateu. Né? Porque o ateu é tudo frustrado com Deus. Aí eu vou virar ateu, eu vou me frustrar com Deus. Aonde na Bíblia que alguém dá ordens em Deus? Eu precisava abrir esse parênteses. Isso joga por terra essa teologia maluca. Diga para Deus, irmão, aponta para lá, fala para Deus o que você quer. Vai, determina aí, determina. Mentira. Eu sei vocês, eu não tenho condição alguma de determinar nada para Deus. Na minha vida quem determina é Ele. É o contrário. Mas isso não me impede de chegar humildemente e falar: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se não me engano, João, 1 João, deixa eu confirmar aqui rapidamente aqui, acho que 5,14, deixa eu ver se é 5,14, porque eu sou horrível de memorizar, é isso mesmo, 5,14, olha o que diz sobre a questão de pedirmos a Ele. E essa é a segurança que temos para com Ele. E observe que o Ele aí tem letra maiúscula, tá? Para com Deus. E esta é a segurança que temos para com Ele. Se lhe fizermos qualquer pedido. Opa, então eu posso pedir qualquer coisa. Isso aí é fato. Posso pedir o que eu quiser. Mas qual que é a condição? De acordo com a vontade de Deus. Temos a certeza de que Ele nos dá a atenção. Vai ter tradução, talvez até se responderá, ou atenderá. Então, eu entendo que as minhas orações, as minhas súplicas, os meus clamores, eu tenho essa segurança em Jesus, que se o que eu pedir estiver na vontade dele, Ele pode me atender. Ele pode me atender. E foi justamente o que acontece com Paulo aqui agora. Paulo vira
ora ao Senhor 3 vezes. E qual que é a resposta de Deus? Está aqui a resposta de Deus. Vamos ler todos juntos? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder está aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que resposta maravilhosa que Deus deu para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Fala, Gil, não, é Marcos. Pastor, a Bíblia nos ensina que na própria oração do Pai Nosso, Jesus falando. Exatamente. Quando o versículo 10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus, o próprio Jesus, que é Deus, falando isso. Né? Então nós vamos ver, irmãos, né? Quando nós nos submetemos absolutamente à vontade de Deus, isso, irmãos, traz benefícios para nós, mesmo em meio às lutas. Qual o benefício aqui agora, né, que Paulo recebe da sua oração? É uma oração que não ficou sem resposta, irmãos. Eu preciso falar um pouco sobre isso, porque às vezes tem gente que fala que Deus não me respondeu. Irmãos, Deus não deixa oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Todas as orações têm resposta. Tá? Todas as orações têm resposta. Não estou falando no sentido de contradizer aqui o ensinamento das crianças vieram aqui, que foi correto, tá? De dizer assim, não me lembro qual foi o domingo, uma das pessoas falou, tem oração que Deus não ouve, mas eu entendi o sentido, tá? É oração de tolo. Oração, vamos chamar assim, de Deus crente para comer. A gente usa essa expressão. Mas na verdade Deus escuta tudo. Deus ouve tudo, até porque não é surdo. E antes de pedir isso, Deus já sabia. Mas o que eu quero dizer aqui não é nem sobre a questão de ouvir, é a questão de responder. Deus não nos deixa sem resposta, irmãos. O problema é que nós não entendemos as respostas de Deus. Tem um cântico. Eu posso falar sempre isso, que o crente é mais mentiroso na hora da música. O crente mente muito na hora que está cantando. Tem uma música muito bonita aí, que fala que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo. Será mesmo? Será que nós colocamos isso em prática? Será que isso é uma verdade nas nossas vidas? Se Deus fizer, Ele é Deus. Nós usamos uma frase, de conforme de gratidão, quando nós conquistamos alguma coisa, quando nós ganhamos alguma coisa, você está ali, vai fazer uma prova, aí, resultado, aprovado. Qual que é o grito que você dá? Deus é fiel. Hoje vamos glória a Deus. Mas normalmente, Deus é fiel. É ou não é? E Ele é fiel. Mas enquanto Ele está lá na prova, reprovado, o que você fala para Deus? O que nós falamos para Deus? Quando as coisas não saem como nós planejamos? Não saiu da minha forma. Não saiu do jeito que eu queria. Paulo acabou de orar. E Paulo, poxa, eu imagino Paulo orando. Se Deus me mostrou o que Ele me mostrou, por que Ele vai me atender mais? Olha o que Deus me mostra. É claro que Ele vai me atender. Eu vi a glória dele. Eu vi as maravilhas. Eu fui lá no céu. Eu tenho intimidade com Ele. E deveria ter mesmo. Vou pedir a Ele: Deus, afasta de mim essa enfermidade, esse mal. E Deus vai lá: meu filho, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, Paulo chega aí, vai dizer que quando eu sou forte, eu faço fraco. Quando eu sou fraco aí, eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, quando você se julgar espiritual demais, cuidado, baixa a bola. Não se julgue tão espiritual. Sabe por quê? Porque se você se julga tão espiritual, é lógico que você vai buscar mais. A vasilha está cheia.
Onde eu vou colocar mais? Então, meu irmão, se esvazie para que seja colocado mais. Se esvazie para que seja colocado mais. É isso que esse texto está dizendo, irmão. Quando sou forte, aí eu não sou fraco. Pois vai se gloriar nas fraquezas. Por quê, irmãos? Porque para quê? Porque se eu me gloriar nas fraquezas, aí o poder de Deus vai vir sobre minha vida. Eu vou estar mostrando claramente a minha dependência dele. E aí voltando ao povo lá do Egito, e aí nós vamos conseguir entender isso. Por que o povo clama? Deus manda o recurso, e depois o mesmo Deus vai lá e endurece o coração de Faraó. Nós já conversamos aqui muitos estudos bíblicos, a gente já citou isso aqui várias vezes. Raciocina comigo, se não é interessante. Deus manda o recurso para o povo, Moisés vai falar com o Faraó, Deus está no controle, não está? Chega um momento, o Faraó fala, não. O Faraó sempre falou, não, então tá, beleza. Então, logo de imediato, eu não vou não, tá? Vem a praga. Para tirar a praga, o que Deus coloca no coração do Faraó? Não, vai lá, fala com ele, você vai liberar. Vou liberar o povo, Moisés, mas tira essa praga aí. É tirada aquela praga. Assim que a praga é retirada, o que acontece com o Faraó de imediatamente? Endurece o coração. E a Bíblia diz que quem endureceu o coração do Faraó? Peraí, gente, mas não foi Deus que falou que ia liberar o povo, que ia libertar o povo? Como que Deus envia o recurso e ele mesmo endurece o coração de Faraó? Vocês já pararam para pensar nisso? O mesmo Deus vai lá, vou dar o recurso. A mesma coisa, eu pego o dinheiro, coloco na mão do Ricardo, vai para o concessionário comprar seu carro. Na hora que o Ricardo está lá para pegar o carro, chega a polícia, o Ricardo pegou o dinheiro aqui do Márcio, foi ele que pôs sua mão. Poxa, foi o Márcio que me pôs o dinheiro na minha mão, foi o Márcio que me deu o dinheiro. Por que ele está fazendo isso? Aí eu pego o dinheiro e falo, Ricardo, vamos lá comigo. Aqui, dá esse carro aqui para o Ricardo, toma, tá pago. A quem que o Ricardo vai agradecer? A quem que o lojista vai atribuir o crédito? A mim, que fui lá pessoalmente paguei, ou Ricardo? A glória do carro vai para quem? Para mim. Porque eu que paguei. Eu fui lá, olha, ô Mário, você é dono da loja, pode me esse carro para o Ricardo, está aqui o dinheiro. Pronto, está aqui o dinheiro. Foi eu que paguei. Eu imagino mais ou menos isso acontecendo com Deus e o povo de Israel. Porque se Faraó liberta o povo de imediato, o que o povo ia pensar? Nós conseguimos. Aí, Moisés, você é bom mesmo, Moisés. Você é bom, você é o cara. E encher a bola de Moisés. Então o que Deus faz? Deus mostra, não, meu filho, quem resolve sou eu, não é você. Aí a gente consegue entender por que muitas pessoas quebram a cara, tempos e tempos e tempos. Depois, quando ele começa a clamar a Deus, por pouco tempo, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, deu certo agora. Não, meu filho, é porque agora você pôs na mão de Deus. É porque agora o controle da situação é dele. Quando ele está no controle, é diferente de você. Quando ele está no controle, é diferente quando eu quero assumir a direção. Então, Paulo recebe essa resposta de Deus. A minha graça te basta. E olha, irmãos, todos nós que conhecemos a história do apóstolo Paulo, quem foi Paulo na Bíblia? Eu não conheço um crente que não conheça, que quando vai bater papo sobre a Bíblia, ele não cita Paulo. Paulo aprendeu a viver com a graça e com a misericórdia de Deus. Paulo entendeu que os sofrimentos faziam parte da escola de Deus. Paulo aprendeu que em algumas situações era necessário sofrer sim, para evitar a sua própria arrogância, talvez para mostrar a sua dependência de Deus, talvez para mostrar a suficiência de Cristo. Ele entendeu essa situação, ele entendeu que tinha que passar por aquilo. Irmãos, muitas vezes nós não queremos entender. Por que eu estou passando por isso? Deus deu as costas, nada para mim dá certo. Você já parou para perguntar a Deus? Por que será que não está dando certo? Talvez nós podemos nos enquadrar em uma dessas situações. Será que não deu certo? Talvez não foi porque eu fui buscar confiando em mim mesmo.
aquilo que eu fui buscar, talvez eu não estivesse confiando na minha própria força. Talvez quando eu fui buscar tal coisa, será que eu não fui com muita soberba, com altivez, achando que não tem não. Aí eu chegar, está resolvido. Aí você chegou lá e não conseguiu resolver? Por que será? Por que será? Talvez a prova que você está passando, a prova que temos passado, às vezes pode ter a ver com a nossa postura diante dos homens. Às vezes eu estou querendo algo, não é? Paulo, o próprio apóstolo Paulo ensina: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, não é? Todos nós queremos boas coisas, queremos desfrutar das maravilhas dessa terra que Deus deixou, e é nosso, se Deus deixou é nosso. Então não é proibido não, você comprar os seus filhos, para passar um final de semana com a sua família, comprar o seu carro novo, que Deus abençoe, que tenhamos uma vida próspera, espiritualmente e materialmente, é bênção de Deus e não é pecado. Mas para que você quer o carro novo? Qual que é o seu objetivo com o carro novo? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o seu objetivo com a chácara, com o sítio? Qual que é o seu objetivo com a casa? É apenas parar de pagar aluguel? Qual que é o objetivo, irmãos? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Qual que é o principal objetivo? Por que você está querendo isso? A Bíblia me ensina que tem que ter um motivo. Paulo está ensinando isso. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Seu carro novo vai glorificar a Deus? A sua casa nova vai glorificar a Deus? O seu filho vai glorificar a Deus? A prova que você vai passar, que você está fazendo, você espera passar nela para quê? Para mostrar para os seus colegas que você é o melhor da classe? Ou para dizer que Deus é maravilhoso em sua vida? Tudo tem que ser para a glória de Deus. E quando nós colocamos a glória de Deus à frente, irmãos, é impossível dar errado. Uai, então quer dizer que vai responder? Não, nem sei. Mas eu vou me contentar com isso. Por quê? Porque antes do carro, antes da casa, antes do sítio, antes da fazenda, eu já tenho a graça de Deus. E se eu já tiver a graça de Deus, o que Deus fala para Paulo na sua resposta? A resposta está aí: a minha graça te basta. Irmãos, quando eu pego isso, a minha graça te basta, e eu associo isso com Mateus 6,33, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, fica fácil de entender. A minha graça te basta. Mas não quer dizer que eu não vou te dar outras coisas. Onde que está a graça de Deus em Mateus 6,33? Não é? Eu não vou nem dizer para abrir a Bíblia não, hein? Você não quer ter vergonha, né? Mateus 6,33, quem sabe aí? Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí está a graça. Aí está a graça. A minha graça te basta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Opa, aí está a graça. E as outras bênçãos? Eu sou privado dela? Não. Olha o texto, agora continua o texto aí, irmã Flávia. E as outras coisas serão acrescentadas. Carro novo, piscina, sítio, lote, bicicleta, o que você quiser, meu irmão. Isso Deus vai acrescentar. Mas em primeiro lugar é o reino dele. E como nós temos tratado o reino dele? Qual tem sido a nossa prioridade? E aí tem um problema. Aí tem um problema. Então um problema aí. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo inversão de valores. A teologia moderna, a igreja moderna está ensinando o contrário. Vem que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, mas eu não vejo eles prometendo a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Né? Vejo Deus te dando isso, vejo Deus. Quem não quer ouvir isso? Quem não quer ouvir? Agora, por que ninguém chega lá e te fala: olha, meu irmão, Deus está me mostrando aqui, ó, que você tem que buscar mais a Ele, que você está sendo negligente, que você está sendo isso, que você está sendo aquilo? Você não vê esse tipo de coisa. Mas aqui a palavra de Deus, ela me e te revela nessa manhã: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E as outras coisas, você tanto quer, não se preocupe. A partir do momento que o reino de Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, a outra coisa é fichinha. Outra coisa é fichinha. Pode ter certeza. E isso eu desafio todos vocês aqui, e qualquer pessoa. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Em absoluto, 100%. E se Ele não mudar a sua vida, você pode vir bater dos dois lados da minha cara. Eu desafio qualquer pessoa a levar uma vida diante de Deus, uma vida de compromisso, uma vida de oração, de boa conduta, de responsabilidade espiritual, de se alimentar das coisas de Deus. Meu irmão, essa receita é a receita do sucesso. Muitos coaches estão ensinando por aí, vamos mentalizar isso, que não sei o quê. Irmão, palestra para autoestima é ótimo, não pode dizer que não deve, não, é bom, eu mesmo gosto. Mas ela só vai mexer em sua autoestima. E sua autoestima, a qualquer momento, ela pode cair. Então eu não gosto de trabalhar com autoestima. Eu gosto de trabalhar com esperança. E a esperança é Jesus. Por quê? Pois permanecerão a fé, a esperança e o amor. Então, dos três, agora, qual fala que o maior é o amor, mas eu não falo que os outros vão deixar de existir. Então, a esperança é permanente. O autoestima não. O autoestima, qualquer momento que você tiver qualquer dificuldadezinha, você vai numa palestra, 3 dias você escuta. Olha, uau, vejo milhões de dólares na minha frente. Olha só, pensa assim, ó, e hoje eu tenho isso, mas se eu fizer aquilo, aí o cara sai de lá e fica 3 dias anestesiado. Porque você tem que bater a meta da empresa. Aí você bate essa meta, aí você sobe o integral, aí você vai para o integral prata, aí depois do integral prata, que não sei o que, e que não sei o que, e isso, e aquilo outro. O cara sai de lá maravilhado, e de fato, às vezes convencido. Só que no primeiro mês que não bateu a meta, isso não é para mim não. Qual é a autoestima? Nada mais do que inteligência emocional. Trabalhou o seu emocional. Te colocou lá em cima. Mas na primeira decepção vem a rasteira. E a esperança em Cristo? Você conhece alguém da história que Cristo decepcionou? Eu não conheço. Conheço um bando de idiota que se coloca como ateus, mas todos eles são frustrados com Deus. É porque Deus não fez aquilo que eles queriam. Aquilo que eles queriam. Aí Deus passou a não existir para eles. Agora eu não creio mais. Mas um dia eles acreditaram. É porque se frustraram. É porque a graça de Deus não era suficiente para eles. E quando a graça de Deus se tornar suficiente para mim e para a sua vida, meu irmão, a história é outra. E para finalizar, irmãos, na pedagogia de Deus, nós já falamos aqui, vou só passar aqui só para ajudar na mentalização aí, tá? Tem a ver com a nossa postura diante dos homens, tem a ver, desconectou, tem a ver também com a nossa dependência de Deus, não sei se é o computador ou se é, tem a ver com a nossa dependência de Deus e computador. Vai ficar só para mim aqui, irmão, sem computador para vocês. Então, tem a ver com a nossa postura diante dos homens, tem a ver com a nossa dependência de Deus, tem a ver com a suficiência de Cristo em nossas vidas, tudo isso em relação aos sofrimentos da vida, tá? A escola de Deus, a pedagogia de Deus. E em quarto e em último lugar, tem a ver com a nossa alegria. Vamos ver aí o versículo de número 10. Quem tiver aberto aí, lê para nós o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, vejam bem o que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Quando o prazer de Paulo ele estava em quê? Né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmãos, aí as pessoas vêm dizer que o crente não pode sofrer. Paulo está dizendo que era prazeroso sofrer por Cristo. Pedro também falou isso. Sofrer por alguém, poxa,
Se for por Cristo, irmãos, eu vou passar o que tiver que passar. É isso que Paulo está dizendo. Se for por causa de Jesus, se tiver, então se eu tenho que ficar cuspindo na carne, se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que passar por aquilo, se é por amor de Cristo, então que eu passe. Ah, eu estou passando na luta, não sei o quê. Pois continue firme. Não desista. Por quê? Porque eu amo Jesus. É pelo amor que eu tenho por Jesus. E nós queremos, irmãos, ou somos mal instruídos, né? Pessoas estão sendo mais instruídas. Vai lá e rejeita, meu irmão, rejeita isso na sua vida. Esse é o ensinamento por aí. Às vezes você vai falar para alguém, né? Eu brinco sempre com a minha sogra, né? Porque qualquer coisa, se você falar para ela que está passando qualquer coisa, ela rejeita, não aceita isso na sua vida, não. Irmãos, eu já coloquei isso no meu coração. Se você achar que deve colocar no seu, eu não tenho condição alguma de rejeitar nada que vem de Deus. Desde que eu entenda que está vindo de Deus. Quem sou eu para dizer rejeito isso, Deus? Rejeito, não quero. Se Deus está permitindo que você passe por alguma privação, por alguma situação, Ele sabe por que Ele está permitindo. O negócio é a confiança. Eu sempre falo isso. As lutas, as dificuldades virão, porque Jesus falou que elas viriam. João 16:33, Jesus deixou claro que todo mundo conhece, essas coisas vos escrevi para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis. Então como é que eu vou rejeitar a aflição se Jesus falou que eu vou ter? Irmãos, grava uma coisa. A questão maior não são os problemas, porque eles já não vêm mesmo. A questão não é o tamanho do problema. Não é o tamanho. Já teve momentos na sua vida, na minha, que eu passei por problemas que eu resolvi com o Estado de Deus. Tem outros que eu demorei tempo para resolver. Tem outros que eu resolvi até hoje. Então, a questão não é o tamanho do problema. É como que eu vou lidar com o problema. Essa é a diferença. E como que Paulo lidava com os problemas? Glorificando a Deus em tudo. Está ruim, Paulo? Tá. Mas você continua glorificando? Continua. Está apanhando na prisão, Paulo? Gente, isso é impressionante. Para quem diz que crente não pode sofrer, essas teologias doidas aí, que crente não pode sofrer, é lógico, de fato eu não quero, mas se tiver que passar, eu vou passar. Querer eu não quero. Isso é fato. Eu não quero nenhum de vocês passando por dificuldades. Mas se tiver que passar, que passe. Agora, como enfrentar? Como? Essa é a questão. Paulo e Silas, Atos 16. Paulo e Silas na prisão. Os caras acabaram de ser injuriados, foram presos injustamente, chicotearam, bateram neles. O que eles fizeram? O que eles estavam fazendo? Meia-noite na prisão. Cantando louvores e orando a Deus. Se fosse eu estava excomungando todo mundo. Eu não sou hipócrita. Não é verdade? Porque às vezes as pessoas fazem coisas muito menores com a gente vai lá e quase mata a pessoa. Agora você imagina você sendo injuriado, caluniado, tudo injustamente, te baterem por uma coisa que você não fez, que não é errado você fazer, e você ainda apanhar. Complicado. Mas os caras estavam lá. E aí Paulo consegue entender, eu tenho certeza que Paulo entendeu aquilo. Tudo aquilo que ele passou teve um fruto. Teve vários, mas que a gente destaca dentro do texto. Eu tenho certeza que Paulo sorriu demais com Silas depois, né? Ô Silas, você acredita? Tudo isso que nós passamos foi para salvar o carcereiro e a família dele? Porque olha o final do texto. Olha o final. Olha as consequências daquele sofrimento. Eu imagino Paulo falar: valeu a pena tomar aquela chicotada. Valeu a pena, isso aqui está doendo, Silas. Ô Paulo, está doendo demais, viu? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Porque o nome de Jesus foi glorificado dentro daquela família.
O nome de Jesus tem sido glorificado dentro da nossa casa, irmãos? Eu estou dizendo isso em meio às lutas. Nós temos glorificado o nome de Jesus em meio às lutas? Quando tudo der errado da forma que nós programamos, nós gritamos, Deus é fiel? Porque quando tudo dá certo, nós explodimos de alegria, né? Deus é fiel! E quando é errado? Aos nossos olhos, né? Errado aos nossos olhos. E quando é errado? Deus continua sendo fiel? Espero que sim. E glorifiquem a Deus. Não abram mão de glorificar e exaltar o nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, a graça do Senhor nos basta. Ela é suficiente para as nossas vidas. E não precisamos de mais nada, a não ser a graça e a misericórdia de Deus. E o resto, tudo continua sendo o resto. São consequências. Tá? Consequências daquilo que nós buscamos fazer em Cristo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós somos imensamente gratos a Deus, porque verdadeiramente, Pai, nós aprendemos na Tua Palavra que a Sua graça é suficiente. O Seu amor, a Sua misericórdia é suficiente para as nossas vidas. Temos a certeza, porque Teu Filho Jesus nos prometeu que as lutas viriam, as provações viriam, mas Ele também nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Pai, nos ajude a enfrentar as lutas, ó Deus. Nos dê sabedoria, Pai, para enfrentarmos as dificuldades. Pai, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ensine, ó Deus, a sorrir quando as circunstâncias quiserem nos fazer chorar. Nos ensine, Deus, a nos alegrarmos quando as circunstâncias quiserem que sejamos tristes. Ó Deus, tende misericórdia de nós. Abençoe os nossos casamentos, abençoe os nossos filhos, os nossos netos, abençoe a nossa casa, Senhor, abençoe a nossa igreja. Pai, venha o que vier, que o Senhor continue sendo nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.